O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu. E ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. Acho que o nome da senhora é Dona Janira, se não me engano. Agora não estou lembrando aos poucos. A carta aos Colossenses, hoje, continua do hino cristológico de ontem, quem é Jesus, né? E diz o seguinte: irmãos, vós que outrora éreis estrangeiros, antes de Jesus, ninguém entrava no céu. Todo mundo era estrangeiro. E inimigos pelas manifestas más obras. Nós, naturalmente, temos más obras. Por quê? Porque nós fomos feitos para que Deus nos guie pela graça. Tudo que é das criaturas e do criado mais que o Criador é má obra. Naturalmente, a boa obra do ser humano é por Deus em primeiro lugar. E isso só é possível se a graça supera a desgraça que nós somos. Não tem ninguém que presta e é bom por si só. Não tem. Ponto. Ou você se agarra em Deus, entrega a sua vida para Deus, para que a graça te guie, ou você é cheio de obras más. Por isso que uma das definições de pecado é aversão a Deus, adversus criaturas, aproximação das criaturas. Colocar o criado, a pessoa, o objeto criado, acima do Criador. Isso a gente vê o tempo inteiro na sociedade atual, né? Todo mundo dá seu esforço, seu máximo de custo para aquilo que é criado, para o seu bel prazer, e quase nada para Deus. No âmbito civil e político. Cada vez mais Deus foi tirado do âmbito da sociedade. E isso tem um preço. O preço que nós estamos pagando hoje, tamanhas barbaridades em todos os níveis do governo executivo, legislativo e principalmente judiciário, isso é um preço de uma sociedade que não busca Deus, que tira Deus da jogada, não é? Tira Deus. Agora mesmo soube que as irmãs começaram a fazer visita na escola estadual e alguém, instrumento de Satanás, ficou enchendo o saco pedindo para que não deixasse que elas fossem mais. Isso é um crime. Crime humano. Não existe ser humano sem Deus. São instrumentos satânicos que impedem que essas crianças e jovens tenham contato com algo sobrenatural. Mas tudo tem um preço a se pagar. Todos cairão nas mãos do Senhor, que vão julgar. Todos, né? Sem exceção. Então, inimigos pelas obras. Eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vos apresentar como santos, imaculados, irrepreensíveis.
só é possível ser bom passando pelo sangue da cruz. Não só simplesmente o sangue externo, mas o sangue da cruz na alma. Né? Quem aceita, abraça a cruz com toda força, com toda graça. Mas é necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança. Olha as virtudes teologais: fé, esperança e caridade são virtudes teologais. O que quer dizer isso? Teologal, que vem de Deus para nós. Que vem de Deus para nós. Se vem de Deus para nós, só tem quem reza, e principalmente quem é católico, quem tem acesso aos sacramentos. Quanto mais você tem acesso aos sacramentos, mais você tem as virtudes teologais. São elas que elevam o ser humano de uma condição abaixo de animal. Eu não digo nem que o homem vive uma condição animalesca. Por quê? Porque o animal, ele age pelo instinto. Ele dá glória a Deus simplesmente sendo animal. O ser humano, quando ele não tem Deus, ele é abaixo do animal. Porque ele destrói a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ele vai contra Deus, né? O animal, a vaca, quando come capim, ela dá glória a Deus, porque ela nasceu para isso, né? O ser humano não nasceu para ficar buscando seus bel prazeres, né? Mas é necessário que permaneçais inabaláveis, firmes na fé, sem vos afastardes da esperança. O que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, né? Inabaláveis e firmes na fé. A fé não é só confiança, também é confiança, mas fé também é revelação. A fé teologal, a fé que vem de Deus, ela é também revelação. A fé na teologia é dividida em duas vertentes. A revelação que Deus nos dá, a verdade objetiva, chama fidesque. E depois, o meio por qual nós cremos na verdade revelada, fidesque. Né? Então, o que quer dizer? A fé teologal é Deus que se revela e ilumina a minha inteligência e move a minha vontade para aderir àquela revelação objetiva. Então, fé é aquilo. É a porta de entrada para a vida sobrenatural, né? Esperança também é virtude quando eu espero no Criador. A partir do momento que Ele se revela e eu vejo o bosta que eu sou, ai meu Deus, como tem gente iludido, meu Deus do céu! Não pode ter um dinheirinho, um poderzinho, já o cocô já acha que não fede. É de ter paciência, tem que ter paciência. Deus tenha misericórdia. Então, quem revela o cocô que nós somos, que sem Deus não é nada, é a graça, é a fidesque. E aí, com essa revelação, eu, que reconheço que nada sou, me entrego completamente. Por isso que vem um salmo, ao salmo. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Eu só não viro uma plasta a qualquer minuto. Ontem mesmo, quando eu fui para Jandaia, no aniversário, inclusive, para colocar o Padre Wellington, 10 anos de sacerdócio. Porque Deus não deixou. Eu só estou aqui hoje em pé, porque Ele permite. Porque eu sou um nada, zero. E não interessa se tem R$1 na conta, 1 bilhão. Se sou um nada aí de poder, o presidente da República, o chefe do Supremo Tribunal Federal, não é? Pouco interessa. Nada, né? Somos nada. Por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece. Né? Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Está no Salmo. Salmo 53 é o Senhor. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar, ó Senhor, vosso nome. Né? Quem me protege e ampara é o Senhor.
É o Senhor que protege e ampara. É a Ele que temos que, o tempo inteiro, procurarmos. E é Ele que nos cobrará depois, no final da vida. Por que você não se esforçou para se entregar completamente? Nós não nascemos para viver sozinhos. Vivemos sozinhos. E o Evangelho? O Evangelho é mais uma vez a hipocrisia dos fariseus, que briga por Jesus ter pegado milhos nas plantações porque estava com fome. E Jesus responde que Davi pegou os pães do templo, está lá em 1 Samuel 21, né? Estava com fome e pediu que o sacerdote desse os pães, que não era permitido para quem não era sacerdote. E comeu. E os mestres da lei não falam nada. E Jesus responde: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Tudo nessa vida está submisso ao senhorio de Jesus. Ele é o Senhor, né? E a autoridade que ele deu para interpretar a sua revelação no seu querer foi o magistério da igreja. O Papa com os bispos, que vem ao longo de milênios. Então nós temos que, na igreja, entender o que é que a igreja ensina. A igreja, quando eu digo a igreja santa, eu sei que tem membros da própria igreja que ferem gravemente o coração de Jesus. Muitos. Então nós temos que ir na fonte. O que é a igreja santa, imaculada, que tem seus documentos por milênios, o que ela diz que eu devo fazer? E ali, aprofundar a fé, a esperança e a caridade, seguindo os mandamentos da igreja. Sendo de Deus, purificando nossa mente e nosso coração, buscando amar a Deus acima de todas as coisas, servindo a Deus, colocando nossos esforços sempre primeiro para Deus, oferecer nossa vida, nosso trabalho para Deus, ter contato sacramental frequente, missa, confissão, unção quando precisar, né? Casar quando pode, ordenar quando Deus chama, mas sempre em contato com Jesus. A nossa vida só tem sentido nele, para ele, por ele. Nós cairemos nas mãos dele. E ele só vai julgar o que você fez por ele. Primeiro, se você amou por ele, se você trabalhou por ele, né? O resto, cocô do esterco, o xixi da galinha, misturado com nada, né? E só. E se acha, né? E se acha. Até de impor regras, né? Até de impedir. Ainda é interessante, né? Como na época de Jesus, ele brigava com os fariseus. Vocês, além de não seguirem, ainda impedem que outros tenham contato com a minha palavra, né? Mesma coisa hoje. Pessoas que são aí, que não querem saber de Deus, ainda impedem outros, até crianças e adolescentes, de terem contato com o sobrenatural. Como a ira de Deus cairá sobre esse povo. Que Nossa Senhora dê juízo e converta esse povo enquanto é tempo.